Vocês acham que a gente é diferente? Só pra fingir que nunca vão estar no lugar da gente, né? Às vezes eu também acho. Aqui, vamos fazer aquela coisa. Uma forca pra cada um de nós em praça pública. Pode parar. Guardem a minha pra quando eu tiver 80 anos. Essa é a minha história e vocês vão ter que me suportar. Quanta dor. Eu estava lutando pela liberdade de um povo oprimido. Um povo massacrado pela injustiça social que assolava nosso país. Fui cercada por forças militares e, por defender meus companheiros, fui metralhada nas pernas, presa ainda com vida e barbaramente torturada, recebendo pontapés e golpes de baioneta. Fui assassinada. Dia 20 de outubro, 2 meses depois da minha prisão, e já dividindo a cela com outras presas, servi de cobaia para uma aula de tortura. O professor, diante dos seus alunos, fazia demonstrações com meu corpo. Era uma espécie de aula prática com algumas dicas teóricas. Enquanto eu levava choques elétricos pendurada no tal do pau de arara, ouvi o professor dizer, aspas, essa é a técnica mais eficaz, fecha aspas. Acho que o professor tinha razão. Quando eu comecei a passar muito mal, a aula foi interrompida e fui levada para a cela. Alguns minutos depois, vários oficiais entraram na cela e pediram para o médico medir minha pressão. As meninas gritavam, imploravam, tentando em vão impedir que a aula continuasse. A resposta do médico Amilcar Lobo, diante dos torturadores e diante de todas nós, foi, aspas, ela ainda aguenta, fecha aspas. E, de fato, a aula continuou. Havia sempre um torturador bonzinho e um mauzinho, né? O bonzinho é aquele que chegava mais, falava para você. E eu pedi para ele, me mate, que eu não consigo mais viver, eu não quero viver. E ele me olhou, né, e disse assim, eu lhe mato se eu quiser e quando eu quiser. Eu tenho o tempo todo, eu posso te fazer em pedacinhos. Eu nunca conheci a casa do meu irmão. Eu nunca subi os degraus íngremes do jardim da frente. Nunca conheci os seus filhos. Nunca pude ser a tia dos meus sobrinhos. O carteiro nunca saberá que a destinatária não existe, que foi torturada, sequestrada e assassinada pela ditadura militar. Assim como ele, outros antes dele ignoram essa história, o separador das cartas e todo o seu entorno. O nome no envelope selado e carimbado, como atestar sua autenticidade, será o registro tipográfico, não de um lapso ou de uma falha no computador, e sim de um mal de Alzheimer nacional. Eu me lembro que eu estava menstruada, eles então, para me pendurar no pau de arara, em consideração a ser uma senhora, me punham uma calça nojenta, uma calça de homem, toda suja de tudo quanto era coisa, e eu ficava lá pendurada com aquela calça, porque começou a pingar e eles disseram que não estavam afim de ver aquele espetáculo, então puseram a calça. Aí, de vez em quando, eles me pegavam com a calça e tudo, jogavam dentro de um aquário que tinha ali, numa outra sala. Depois pegava e tornava a pendurar no pau de arara. Isso durou até... Eu não me lembro bem, é tudo muito confuso. Só me lembro que teve uma hora que... estavam tirando a minha pressão, aí o outro sujeito dizia assim, não, pode continuar, pressão de atleta, pode continuar. Meu filho tinha 30 dias, 33 dias. Eu tive torturas físicas horríveis e muito mais, como é que chama? Na área moral, civícia, sexual, né? E apanhei muito. E aí, esse torturador, que era um tarado, quando me via fazia assim com a mão. Ele me tirava a roupa, deitava assim, me debruçava em cima de uma mesa e me batia muito, abusava de todo jeito, um horror.
Aí fazia, né? Também eu tinha o leite, aí eu apanhava também porque era fedida. Quando ele chegava perto de mim, estava aquele cheiro ruim, ele me batia porque era fedida. Como consequência dessas torturas, eu tive uma infecção puerperal absurda e nunca mais pude ter filhos. Nunca mais eu pude ter filhos. Eu tinha 23 anos. Eu fiquei muito tempo em trabalho de parto, porque o obstetra lá, um militar, um oficial militar, não quis fazer o parto na hora. Então, eu falei assim, mas meu filho vai morrer, ele não vai aguentar. Ele falou, isso tem importância, é um comunista menos. Vários militares ameaçaram de adotá-lo se ele fosse homem branco e saudável, refletindo bem o preconceito desses homens, desses torturadores. E meu filho nasceu homem, e além de branco tinha os olhos azuis, que me deixava angustiada, né? E saudável toda mãe quer que o filho seja, né? Depois meu filho nasceu, fiquei um período no hospital, onde eles faziam isso, não deixavam amamentar, diziam que tinha mandado para, naquela época chamava FEBEM, o juizado de menores, e depois devolviam. Quando devolviam, meu filho estava com diarreia, com vômito, e era uma briga constante, né, para eu poder ficar com esse meu filho. Eu fui presa no dia 6 de março, né, de 1970, né, acabando de fazer uma panfletagem numa fábrica ali no Jacarezinho, né. Houve uma perseguição, né, nós éramos 7 pessoas em 2 carros diferentes, né, e houve uma perseguição de várias viaturas, né, da polícia, inclusive na nossa fuga a gente subiu para uma pedreira e o próprio Corpo de Bombeiro ajudou a polícia a nos tirar de lá, né. A violência começou já desde essa pedreira, né, onde eu fui despida e procurar até dentro da minha xoxota mesmo, se eu tinha alguma arma, coisa que eles sabiam que não teria mesmo. Eu acho que era um negócio muito mais para me degradar, né. E a partir dali fui para o DOI-CODE, né. Eu não sei bem o que se passou quando eu voltei. As lembranças são confusas. Eu não sei muito bem como era possível, mas eu sei que tudo ficou pior. Eles estavam histéricos. Eles sabiam que precisavam extrair alguma coisa em 48 horas, senão perderiam meu contato. Gritavam, me xingavam, me puseram de novo no pau de arara. Mais espancamento, mais choque, mais água. E dessa vez entraram as baratas. Puseram baratas passeando pelo meu corpo, colocaram uma barata na minha vagina. Hoje parece loucura, mas um dos torturadores, de nome de guerra, Gugu, tinha uma caixa onde ele guardava as baratas amarradas por barbantes. E através do barbante ele conseguia manipular as baratas no meu corpo. Para mim, quer dizer, toda vez que eu vejo uma lagartixa, eu tenho crise de choro, ou saio correndo procurando socorro. E mesmo que racionalmente eu saiba que ela não vai virar um jacaré, o problema não é esse de virar ou não um jacaré, é o que ela suscita, né? Quer dizer, quando eu olho a lagartixa, volta a memória toda do que foi aquela situação, quer dizer, e não só aquela situação, mas a situação de prisão e de tortura. Mas diga-me, o que a sua mulher achou quando leu no jornal que você andou fazendo tortura sexual? E o que você achou quando eu dei aquela fantástica entrevista na televisão falando sobre o meu último trabalho? Pode ser que o seu cachorrinho de Pavlov vá passar o resto da vida levando choque. Mas ele venceu. Eu tenho a impressão que eu descobri que esse tiro que eu dei neles era de saúde e me reconciliei com essa situação na minha primeira gravidez. Descobri que a melhor coisa do mundo era ser mulher. Descobri por que o homem tem que mandar no mundo. Porque a barriga dele só produz cocô, deve ser uma coisa terrível isso. E a gente produz vida. E é uma coisa, não é uma frase, não é um troço intelectualizado, não. Isso foi uma descoberta tão bonita. Aí é que eu descobri que ser mulher era o maior barato. Quando fui presa, né, estava grávida. E perdi esse neném, que seria o meu primeiro filho lá, né?
E durante a cadeia toda, né, o que realmente me segurou, né, era a vontade de ter um filho, a certeza que eu ia ter um filho. Isso representava para mim vida, né? Se eles estavam querendo me matar, eu tinha que dar uma resposta de vida, né? E ter um filho, né, para mim simboliza até hoje, né, a resposta, né, que a coisa continua, que a vida está aí, né, que as coisas não acabam, né? E a primeira coisa que eu fiz, eu saí da cadeia, né, e logo depois Paulo, que era casado comigo na época, né, também saiu, foi engravidar, né? E Daniel nasceu, né, muito representando para nós, né, para mim, a vida, né? E os outros filhos que eu tive depois, André e Cecília, né, continuaram fortalecendo, né, esse símbolo, né, que eu acho que é a coisa mais forte, né, que eu tenho são as crianças, né? Se alguém um dia quis me matar por estar lutando, né, eu dei uma resposta, né, com a vida, e a vida dos meus filhos, né?